as resoluções de Jonathan Edwards. Sendo sensível ao fato de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus, humildemente rogo-lhe pela sua graça que me capacite a manter estas resoluções até o ponto em que elas sejam agradáveis à sua vontade, por amor a Cristo. Lembrando-me de ler estas resoluções uma vez por semana. Número 1. Resolvi que farei tudo o que considerar ser mais importante para a glória de Deus e para o meu próprio bem, ganho e prazer, por todo o tempo que eu viver, sem levar em conta quando quer que seja agora ou no futuro mais distante. Resolvi fazer tudo o que eu pensar ser o meu dever, principalmente para o bem e proveito da humanidade em geral. Resolvi fazer isso sem quais forem as dificuldades que eu encontre, ainda que muitas e grandes. Número 2. Resolvi me esforçar continuamente para descobrir novas formas e ideias para favorecer as coisas supracitadas. Número 3. Resolvi que, se eu cair e me tornar insensível de forma a negligenciar qualquer parte destas resoluções, arrepender-me-ei de todas as coisas da qual puder me lembrar quando recobrar a lucidez. Número 4. Resolvi nunca fazer qualquer coisa, quer por meio da alma, quer por meio do corpo, nada mais, nada menos, que não glorifique a Deus, nem ser, nem sujeitar-me a tal coisa, se puder evitá-la. Número 5. Resolvi nunca perder um momento, mas aproveitar o tempo da forma mais vantajosa que puder. Número 6. Resolvi que enquanto estiver vivo, viverei com todas as minhas forças. Número 7. Resolvi nunca fazer qualquer coisa da qual eu devesse ter medo, caso esteja vivendo a última hora de minha vida. Número 8. Resolvi agir e falar em todas as circunstâncias, como se ninguém fosse tão vil quanto eu, e como se tivesse cometido os mesmos pecados ou tivesse as mesmas fraquezas e defeitos das outras pessoas. Resolvi que deixarei que o conhecimento dos defeitos delas contribua apenas para que eu me envergonhe de mim mesmo e me permita uma ocasião para confessar meus próprios pecados e minha miséria a Deus. Número 9. Resolvi meditar bastante em todas as ocasiões sobre a minha própria morte e sobre as circunstâncias comuns relacionadas à morte. Número 10. Resolvi que, ao sentir dor, pensarei nas dores do martírio e do inferno. Número 11. Resolvi que, ao pensar em qualquer problema teológico que precise ser esclarecido, farei imediatamente o que puder para esclarecê-lo, caso as circunstâncias não me impeçam de fazê-lo. Número 12. Resolvi que, se eu sentir nisso deleite, como uma gratificação para o orgulho, para a vaidade ou para algo parecido, de imediato o eliminarei. Número 13. Resolvi esforçar-me por descobrir objetos apropriados de caridade e liberalidade. Número 14. Resolvi jamais fazer coisa alguma motivado por vingança. Número 15. Resolvi jamais experimentar qualquer das menores manifestações da ira em relação aos seres irracionais. Número 16. Resolvi jamais falar mal de qualquer pessoa, em qualquer grau de intensidade, ou em qualquer caso de forma que haja a possibilidade de trazer-lhe desonra, a não ser que isso seja feito para o bem real. Número 17. Resolvi que viverei do modo como desejaria ter vivido se estivesse ao meu leito de morte. Número 18. Resolvi viver em todo o tempo da forma como acredito ser melhor, conforme os padrões de devoção que desenvolvo nos momentos em que tenho noções mais claras sobre o Evangelho e o mundo vindouro. Número 19. Resolvi jamais fazer qualquer coisa da qual eu deva ter medo, no caso de não restar mais do que uma hora para eu ouvir a última trombeta. Número 20. Resolvi manter a mais rígida temperança no comer e beber. Número 21. Resolvi jamais fazer algo que, se eu visse em outra pessoa, consideraria como uma justa ocasião para desprezá-la ou pensar mal dela.
Número 22. Resolvi esforçar-me por obter toda a felicidade possível para mim no mundo vindouro, com todo o poder, vigor e com toda a veemência e impetuosidade de que sou capaz ou possa ter, de todos os modos que eu puder imaginar. Número 23. Resolvi que frequentemente praticarei ações deliberadas para a glória de Deus, as quais pareçam improváveis de serem feitas. Depois analisarei as suas motivações iniciais, os seus desígnios e as suas finalidades, e as considerarei como uma violação da quarta resolução, se descobrir que elas não foram feitas para a glória de Deus. Número 24. Resolvi que todas as vezes que praticar uma ação visivelmente má, analisarei a mesma até chegar à sua causa original, e então me esforçarei cuidadosamente para não repeti-la, bem como para lutar e orar com todas as minhas forças contra o que a originou. Número 25. Resolvi examinar cuidadosa e constantemente o que é em mim que me leva a duvidar de alguma maneira do amor de Deus e direcionar todas as minhas forças para combater isso. Número 26. Resolvi livrar-me completamente daquilo que abate minha segurança. Número 27. Resolvi nunca me omitir em nada de livre vontade, a menos que essa omissão traga glória a Deus, e examinar minhas omissões frequentemente. Número 28. Resolvi estudar as Escrituras do modo mais firme, constante e frequente que puder, e perceber com clareza que estou crescendo no conhecimento delas. Número 29. Resolvi jamais considerar como uma oração, nem deixar passar despercebido um pedido de oração feito de uma forma que me impeça de esperar que Deus responda. Também não aceitarei como confissão algo que não possa esperar que Deus aceite. Número 30. Resolvi esforçar-me ao máximo a cada semana para atingir um patamar mais elevado no que se refere à religiosidade e ao exercício da graça do que alcancei na semana anterior. Número 31. Resolvi nunca dizer coisa alguma contra alguém, exceto quando tal coisa se achar em pleno acordo com a mais elevada dignidade cristã e amor para com a humanidade, e em pleno acordo com o grau mais elevado de humildade e senso de meus próprios erros e falhas, bem como em pleno acordo com a regra de ouro de tratar os outros como queremos ser tratados. E sempre que disser qualquer coisa contra alguém, resolvi examiná-la rigorosamente à luz desta resolução. Número 32. Resolvi ser estrita e firmemente fiel à minha confiança de que a afirmação de Provérbios 20, verso 6, mas o homem fidedigno, quem o achará? Não pode ser cumprida nem mesmo parcialmente a meu respeito. Número 33. Resolvi sempre fazer o possível para promover, manter e estabelecer a paz, desde que isso não seja feito em detrimento de outras áreas da vida cristã. Número 34. Resolvi não falar coisa alguma que não seja a pura e simples verdade. Número 35. Resolvi que todas as vezes que minha serenidade e tranquilidade forem perturbadas pelo fato de questionar e cumprir todo o meu dever, avaliarei meu questionamento e depois verificarei como tal problema foi resolvido. Número 36. Resolvi jamais falar mal de alguém, a menos que tenha um motivo especificamente bom para isso. Número 37. Resolvi indagar todas as noites quando estiver indo para a cama em que fui negligente, que pecado cometi e em que situações neguei a mim mesmo. E fazer o mesmo ao final de cada semana, mês e ano. Número 38. Resolvi jamais dizer qualquer coisa que seja ridícula ou motivo de risadas no dia do Senhor. Número 38. Número 39. Resolvi jamais fazer coisas cuja legitimidade eu questione e ao mesmo tempo considerá-las e examiná-las mais tarde, a fim de saber se elas são lícitas ou não, a menos que eu já tenha questionado a legitimidade de omiti-las. Número 40. Resolvi indagar todas as noites, antes de ir para a cama,
se agi da melhor maneira que eu poderia ter agido em relação a comer e beber. Número 41. Resolvi perguntar a mim mesmo ao final de cada dia, semana, mês e ano, em que aspecto poderia ter me saído melhor. Número 42. Resolvi frequentemente renovar a dedicação de mim mesmo a Deus, a qual fiz em meu batismo e solenemente renovei quando fui recebido na comunhão da igreja, e a qual refiz solenemente neste dia. Número 43. Resolvi que a partir de hoje, até que eu morra, nunca mais agirei como se de algum modo pertencesse a mim mesmo, mas como se pertencesse inteiramente a Deus, de acordo com a disposição em mim encontrada. Número 44. Resolvi que nenhum outro objeto que não seja religioso terá qualquer influência sobre minhas ações e que em circunstância alguma, nenhuma ação que não possua propósitos religiosos será concretizada. Número 45. Resolvi nunca me permitir de qualquer sentimento de prazer ou dor, alegria, tristeza, nenhum grau de sentimento ou circunstância alguma relacionada aos sentimentos, senão unicamente aquilo que sirva de auxílio à minha fé. Número 46. Resolvi jamais permitir que meu pai e minha mãe tenham a menor medida de inquietação por minha causa. Resolvi não permitir que eles experimentem os efeitos dessa inquietação, quer seja pela menor alteração no meu tom de voz ou por um movimento de meus olhos, e resolvi ser especialmente cuidadoso no tocante a essas coisas em relação a qualquer pessoa de nossa família. Número 47. Resolvi esforçar-me ao máximo para rejeitar qualquer coisa que não seja em conformidade com o temperamento bom, universal, doce, benevolente, quieto, pacífico, satisfeito, afável, compassível, generoso, humilde, manso, modesto, submisso, amável, diligente, trabalhador, caridoso, justo, paciente, moderado, perdoador e sincero. E resolvi fazer em todas as ocasiões o que tal temperamento me leva a fazer e analisar rigorosamente se tenho feito isso todas as semanas. Número 48. Resolvi olhar constantemente, com a maior exatidão e diligência e o mais rigoroso escrutínio, o estado da minha alma, de modo que eu saiba se realmente tenho interesse em Cristo ou não, a fim de que ao morrer eu não tenha negligência alguma da qual me arrepender em relação a esse assunto. Número 49. Resolvi que tal coisa nunca acontecerá se eu puder evitar. Número 50. Resolvi que agirei da forma que julgar-se a melhor e mais prudente quando chegar ao mundo vindouro. Número 51. Resolvi que agirei em todos os sentidos, como penso que desejaria ter agido se me achasse numa situação de condenação eterna. Número 52. Frequentemente ouço as pessoas idosas dizerem como teriam vivido se pudessem voltar ao início de sua vida novamente. Resolvi que viverei da forma como desejarei ter vivido no caso de chegar a uma idade avançada. Número 53. Resolvi que quando eu me achar na melhor e mais feliz disposição mental, aprimorarei cada oportunidade, a fim de entregar ao Senhor Jesus a minha alma, confiar nele e consagrar-me inteiramente a ele, para que eu possa ter a certeza de minha segurança, sabendo que confio no meu Redentor. Número 54. Sempre que eu ouvir um elogio a qualquer pessoa sobre algo que creio que também seria louvável em mim, resolvi que me esforçarei para imitá-la. Número 55. Resolvi me esforçar ao máximo para agir como creio que agiria, caso já tivesse visto a felicidade celestial e os tormentos do inferno. Número 56. Resolvi nunca ceder, o mínimo que seja, para diminuir minha luta contra minhas corrupções, por mais mal sucedido que eu venha a ser. Número 57. Resolvi que quando tiver medo de infortúnios e adversidades, examinarei se cumpri minha obrigação e decidirei cumpri-la, deixando que as coisas aconteçam conforme a providência as ordenarem.
Até onde eu puder, não me preocuparei com nada além do meu dever e do meu pecado. Número 58. Resolvi não só me abster de um ar de antipatia, mau humor, raiva enquanto converso, mas também exibir um aspecto de amor, alegria e bondade. Número 59. Resolvi que ao ter consciência das provações que conduzem a uma má índole e a ira, que esforçarei-me para sentir e agir como uma pessoa de boa índole. Sim, em tempos como esses, manifestarei uma boa índole, embora eu pense que isso seria desvantajoso em outras circunstâncias, bem como imprudente em outras ocasiões. Número 60. Resolvi que me sujeitarei às mais rígidas análises todas as vezes em que meus sentimentos começarem a parecer um pouco desordenados, quando eu estiver ciente da menor preocupação interior ou da menor irregularidade exterior. Número 61. Resolvi não ceder à desatenção a qual percebo que deixa minha mente à vontade relaxada, impedindo-a de manter-se plena e definitivamente inclinada à fé. Seja qual for a desculpa que eu tenha para essa falta de atenção, a fim de que minha mente me incline a fazer o melhor a ser feito. Número 62. Resolvi jamais fazer coisa alguma além do meu dever, e então, de acordo com Efésios 6, versos 6 a 8, fazer o que é minha obrigação, com disposição e alegria, como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Número 63. Supondo que jamais tenha existido um único indivíduo no mundo que ao mesmo tempo pudesse ser inerentemente um cristão completo, com um caráter correto em todos os sentidos, que mantivesse o seu cristianismo sempre brilhando como verdadeiro esplendor e que parecesse excelente e amável em todos os aspectos observáveis de seu caráter. Resolvi agir como deveria agir, se eu lutasse com todas as minhas forças para ser esse cristão em meu tempo. Número 64. Resolvi que ao encontrar aqueles gemidos inexprimíveis dos quais o apóstolo fala, Romanos 8:26, e aquela alma consumida por desejar incessantemente os juízos de Deus, a qual o salmista descreve no Salmo 19, verso 20, usarei todo o meu vigor para promovê-los e não me cansarei de me esforçar com sinceridade para dar expressão aos meus desejos, nem me cansarei de repetir tal sinceridade. Número 65. Resolvi me exercitar nisto durante toda a minha vida, com toda a fraqueza que é possível, ou seja, em declarar meus caminhos a Deus e abrir a minha alma a Ele. Todos os meus pecados, tentações, dificuldades, tristezas, medos, esperanças, desejos e tudo em cada circunstância, tal como o Dr. Menton diz em seu sermão 27º, baseado no Salmo 119. Número 66. Resolvi que sempre me esforçarei para manter um aspecto e um ar benigno ao agir e falar, em todos os lugares, em qualquer tipo de companhia, a menos que meu dever exija o contrário. Número 67. Resolvi, após passar por situações aflitivas, que avaliarei em que elas me tornaram melhor, que bem tirei delas e o que eu poderia ter aproveitado das mesmas. Número 68. Resolvi confessar a mim mesmo com fraqueza tudo o que eu achar em mim mesmo, tanto os pecados quanto as fraquezas. E se essas coisas estiverem relacionadas à minha religiosidade, resolvo confessar tudo a Deus e implorar pela necessária ajuda dele. Número 69. Resolvi sempre fazer tudo aquilo que eu certamente desejaria ter feito quando eu vi isto sendo feito por outras pessoas. Número 70. Que haja algo de benevolente em tudo que eu falar. As firmes resoluções de Jonathan Edwards. Só lhe deu glória.